restringe a minha liberdade. Ela vale ouro. Respeite a minha sede de conhecimento. Se você se identificou com o que eu acabei de falar, então provavelmente a sua lua é em Sagitário e fica aqui que você vai aprender mais sobre ela. Oiê, sejam bem-vindos ao Esotéricos, meu canal de filosofia, astrologia, autoconhecimento e esoterismo, onde eu compartilho com vocês meus mais de 10 anos estudando esse tipo de conteúdo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a lua em Sagitário. Mas antes de entrarmos no mérito da questão, eu vou explicar para vocês o que significa a lua no contexto da astrologia reencarnacionista. A lua representa o signo que você teve numa vida passada, portanto, numa vida passada você foi um sagitariano. E nessa vida você já nasce sabendo as qualidades, as virtudes, as habilidades que o signo de Sagitário possui e naturalmente agindo como se fosse um sagitariano, ainda que o seu signo solar seja outro. Isso explica porque muitas pessoas vão te ver, vão te olhar e se você ainda estiver no piloto automático da vida passada, não vão identificar em você as qualidades do seu sol atual, porque você ainda está agindo como um sagitariano. Esse nativo que tem essa lua, provavelmente numa vida passada, ele foi um clérigo, ele foi um filósofo, ele foi um místico, alguém que viveu de forma isolada, de certa forma teve a sua liberdade restrita. E isso foi tão forte que esse nativo já nasce nessa vida com esse medo embutido nele, ele tem medo que restringam a liberdade dele. Confinamento é sinônimo de perigo. Então, ele evita toda e qualquer situação que possa restringir a sua liberdade de movimento. Eu separei aqui para vocês vários tópicos, para que eu não esqueça de absolutamente nada e para que eu possa abordar da forma mais completa possível, né, os aspectos dessa lua, desse nativo. O primeiro deles, instintos. O nativo que tem a lua em Sagitário, ele é naturalmente muito otimista, mas é um otimista que chega a ser otimista até diante de dificuldades que são evidentes. Quando ele não deveria ser otimista, ele continua sendo otimista. Outra coisa, ele sempre busca um significado maior por trás de todas as coisas. Então, vou dar um exemplo aqui, fazer uma analogia. Chega alguém com uma doença de fígado na família dele, ele vai olhar e vai falar assim, não, essa doença, ela não começou aqui no plano material. Tem uma explicação maior por trás disso. Isso daí começou lá no plano espiritual, isso daí desceu para o corpo de desejos, isso daí passou pelo plano emocional. Essa doença ela é fruto da maneira como este cidadão que está doente aí pensa, como ele age. É fruto disso, é psicossomática. Então ele sempre vai buscar um significado maior por trás de todas as situações. O que não deixa de ser uma verdade, porque no final das contas a gente não está só no plano material. Então ele está sempre olhando para o plano maior das coisas. O problema disso é que, como essa lua é regida por Júpiter, Zeus, né, na mitologia grega, ele tem sempre essa visão ampla de tudo. Detalhes práticos, detalhes. São um verdadeiro infortúnio para o nativo que tem a lua em Sagitário. Porque isso de você... Dá um formulário para ele preencher. Nossa, ele vai enrolar para preencher esse formulário, porque ele não gosta de detalhes. Então, se ele tiver que fazer um plano de negócios, não. Eu quero ver o negócio, eu já tô vendo ele lá na frente, a visão é assim. Mas como eu vou chegar até lá? Não. Eu tenho que botar isso em detalhes. Detalhes não dá. Então, ele naturalmente, inconscientemente, ele evita qualquer detalhe prático, porque Júpiter traz a grandeza de visão, mas não permite os detalhes. Detalhes ficam por conta de Mercúrio. Então, ele tem essa questão com ele. E ele sempre vai explorar novos horizontes intelectuais, físicos, espirituais, emocionais. Inclusive, os lugares que ele vai querer visitar são lugares que têm muito esse contexto filosófico, tem uma carga de história muito importante, principalmente dentro dessa questão da religiosidade, da espiritualidade, porque Sagitário tem muito isso forte com ele. Segundo tópico, emoções. Eles são expressivos e alegres, mas quando estão sob dor, sentindo uma dor, passando por algum problema emocional, eles tendem a intelectualizar a dor. Então, ao invés de sentir a dor em toda a sua plenitude, para absorver isso e ultrapassar, ir adiante e não ficar com esse rabo para trás, o que ele vai fazer? Ele intelectualiza sobre a dor, ele transforma isso numa muleta intelectual. Automaticamente, ele não lida com a dor diretamente, aquilo fica incrustado ali de alguma forma.
dentro dele. E ele não lida com a dor propriamente dita. E isso ele vai fazer com a fé também. Então, esse nativo, ele tem uma sede de conhecimento muito grande. Então, ele vai buscar muito conhecimento, muito conhecimento. E como ele tem essa coisa de querer buscar o sagrado, e para ele o sagrado é algo que está além, no intangível, no inalcançável, ele vai estar sempre lendo muito, buscando, intelectualizando. E aí tem um risco muito grande, porque a fé, ela precisa ser sentida e vivida, muito mais do que intelectualizada, já dizia Francisco de Assis e outros grandes santos, né? E outros místicos também. Mas ele tem essa sede, essa coisa de querer intelectualizar. E tudo bem você querer intelectualizar, o importante é que você não deixe de sentir também. Outra coisa, quando ele fica estressado, esse nativo, ele tende a se isolar, ele tende a sumir do mapa. Ou então, ele vira uma espécie de pregador. Ele vai fazer todo mundo que está envolvido na história assumir o ponto de vista dele, convergir para o ponto de vista dele como uma forma de se defender. Ele vai querer doutrinar as pessoas ali. Como necessidade, já disse, ele tem uma necessidade absurda de liberdade, então ele nunca se compromete totalmente, ele bota um pé dentro e deixa o outro fora, ele tem que ter uma saída, porque se de repente aquele contexto começa a representar para ele uma restrição à sua autonomia, à sua liberdade, pernas para quem te tem, ele vai sumir, porque a liberdade para ele é uma necessidade muito, muito grande. Como que ele nutre as pessoas? Vai ser sempre aquela pessoa que te inspira, que te dá conselhos sábios, que faz você enxergar a situação sob uma nova perspectiva, que te convida para viajar se ele percebe que você está muito aflito, precisando espairecer um pouco. Aquele nativo que vai sempre respeitar a sua autonomia. E obviamente que ele vai esperar que você faça o mesmo em relação a ele, além de respeitar a sede de conhecimento que ele tem, que é, como eu disse, insaciável. Ele tem um espírito generoso, ele não fica indiferente às necessidades das outras pessoas, é brutalmente honesto. Então, se você pedir opinião para ele, ele vai ser muito franco e muitas vezes pode acabar te machucando. E não que ele tenha a intenção de te machucar, mas nisso dele ser brutalmente honesto, ele perde o tato. Ele acaba não medindo as palavras, ele acaba não medindo a forma de falar. E como ele acredita muito nos pontos de vista dele, ele normalmente é muito contundente na forma de falar. E dependendo de quem está ouvindo, não vai receber isso muito bem, pode sensibilizar mais. Então ele é brutalmente honesto. Também se adapta facilmente às circunstâncias, é perfeitamente adaptável e se lança ao desconhecido com muita coragem, porque ele gosta de desbravar novos horizontes, sejam eles intelectuais ou físicos. O problema dessa lua, desse nativo, e aí nós vamos entrar no quesito das sombras, que é o que de fato a lua trabalha mais, é que ele tende a se tornar dogmático. Por quê? Quando ele acredita muito numa coisa, muito, ele quer doutrinar todo mundo para acreditar na mesma coisa. E aí ele não aceita, ele pode não te falar isso objetivamente, mas dentro dele, ele não aceita que você não adote o mesmo ponto de vista, a mesma crença, a mesma forma de pensar, porque como assim? Ele já está muito convencido daquele ponto de vista. Então ele se torna dogmático, emocionalmente irresponsável. Por quê? Nisso dele querer defender o ponto de vista dele, muitas vezes, e ser muito contundente na forma de falar, ele passa por cima dos outros sem perceber que ele está passando por cima. Ele acaba machucando, ele se torna brutalmente honesto. Ou então, dentro de um relacionamento, quando ele percebe que aquele relacionamento está restringindo muito a liberdade dele, ele simplesmente cai fora. E aí o outro, que já estava emocionalmente apegado a ele, que se vire, que se dane. É mais ou menos isso. Então, existe essa irresponsabilidade e essa falta de tato. Outra coisa, quando ele está muito entusiasmado, ele tende a prometer mais do que ele é capaz de cumprir. Então, ele faz promessas que depois, no dia a dia, ele percebe que não vai ter condição dele cumprir. Não vai ter como ele entregar. E, como eu falei, detalhes práticos são um verdadeiro infortúnio para ele, porque o Zeus traz para ele essa coisa da visão geral do contexto, do panorama geral. Detalhes não. Eu vou enrolar o máximo que eu puder, porque se tiver detalhe no meio, eu não vou te entregar. Isso aí isso restringe a minha liberdade, toma tempo, né? Eu vou ver o cenário total do negócio. Então, quais são as lições que esse nativo que tem a lua em Sagitário veio aprender? Primeira delas, entender que a verdadeira liberdade é interna. Então, mesmo que você esteja dentro de um contexto que possa, eventualmente, ali, vez por outra, restringir sua liberdade, se o que está em jogo é um bem maior,
fica ali, se compromete, não vai vazar por pouco de mais nada. Também abandonar essa coisa de ser dogmático. Tudo bem você querer acreditar piamente em determinadas filosofias, crenças e afins, mas respeita também as crenças, as filosofias dos outros. A opinião dos outros também é válida. Então, para de querer doutrinar os outros, porque respeita, só respeita. Seja menos egocêntrico, porque quando você se coloca no centro das atenções de si mesmo, você acaba não medindo as palavras que usa e a forma como fala com as pessoas. E nem essa coisa do seu descomprometimento em nome do seu bem maior, que é a sua liberdade. Então, tenta fazer um pouco esse exercício em direção ao outro, para que você seja menos assim irresponsável afetivamente falando. E outra coisa, o sagrado que você tanto busca inconscientemente, que para você está lá no além, nas coisas intangíveis e que faz você ter essa sede de conhecimento insaciável em busca dele, também está na rotina diária, nas tarefas práticas do dia a dia. Quando você executa bem, com total atenção, com amor, aquilo que você está fazendo diariamente, por mais simples que seja, você está servindo a Deus, porque você está colocando a sua melhor energia naquilo, né? Quando você vibra uma boa energia, automaticamente você já ajuda toda a criação. Só de não vibrar uma frequência ruim, você já está ajudando toda a criação. E outra coisa, porque para ele é um infortúnio, né? Ter que lavar uma louça, ter que colocar uma roupa na máquina para lavar. As tarefas é hercúleo para quem tem essa luz sagitária, é hercúleo fazer esse tipo de coisa. E outra coisa, não filosofe sobre a dor, não filosofe sobre a fé, simplesmente sinta. Tem coisas que não se explicam, que fazem parte ali do incognoscível, que não são explicáveis, mas que inexplicavelmente são sentidas e que fazem sentido, né? Então tente não intelectualizar demais, sinta mais, viva mais. Pode aprender, mas que isso não bloqueie a sua capacidade de sentir, porque é sentindo e crendo piamente, sem questionar, sem racionalizar, é que a fé flui e que a dor de fato pode ser totalmente assimilada e curada. Então essas são as características do nativo que tem a lua em Sagitário. E aí, me conta, nativo que tem a lua em Sagitário, concorda com tudo que foi dito aqui? Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, comenta, ativa o sininho, porque assim você ajuda o canal, você me ajuda e permite que esse conteúdo chegue a outras pessoas que também têm interesse nesse assunto. Beijinho, tchau, tchau!